Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de citoesqueleto de microtúbulos. Aqui é uma representação com as principais características desse tipo de citoesqueleto, né? A principal função dele está associada ao movimento das organelas, né? A organização das organelas dentro da célula. Você conhece ele muito bem no ensino médio, do movimento, pelo movimento dos cromossomos durante a mitose, né? Formando o equador celular, depois separando os cromossomos. Então, ele, do mesmo jeito que ele organiza ali o movimento dos cromossomos, também serve para organizar outros movimentos de outras organelas e também cílios e flagelos. Bom, esse microtúbulo, esse citoesqueleto de microtúbulo, ele sempre parte de um centrossomo. Você está vendo aqui um centrossomo, aqui é o núcleo, aqui é a célula, né? E ele, desse centrossomo partem o citoesqueleto de microtúbulo. Mas o que é esse tubo que parte dele aqui? Esse que a gente chama de microtubo, né? Esse microtúbulo, né? Ele é formado por várias estruturas chamadas tubulinas, né? Alfa e beta, no caso aqui, e elas são posicionadas lado a lado, formando um tubo oco. Isso aqui é como se fosse um tubo oco, um canudinho, certo? Aqui, ó, a foto dele, micrografia eletrônica, tá vendo? Essa aqui tá mostrando, né? Não parece um canudo, ó, né? Um canudo de plástico parece. Só que aqui é bem pequenininho, né? 25 nanômetros, ok? Vamos então ver as características mais detalhadas. Isso aqui é só um resumo, um geralzão do que a gente vai ver. Bom, aqui está mostrando para você, em A, uma fotomicrografia mostrando o citoesqueleto, né, de microtúbulos, certo? E você prestar atenção, ele sempre parte de um centrossomo. Essa região chamada centrossomo, que já a gente vai detalhar ela, é dela que partem os tubos, né? E para formar, por exemplo, o fuso mitótico, né, e separar os cromossomos, para fazer um movimento de cílio, parte do corpúsculo basal, né? Então, quando a célula não está em divisão, muito importante o movimento das organelas. Quando está em divisão, a separação dos cromossomos, e tem o papel deles nos cílios e flagelos, né? Aqui, mais detalhes dele, ó, você está vendo aqui uma representação mostrando, né, um protofilamento. Você tem aqui, ó, tubulina alfa e beta, a alfa representada por um verde mais claro, a beta por um verde mais escuro. Se você olhar no corte transversal, né, aqui está olhando só a beta, porque a alfa está embaixo dela. Se você cortasse um pouco mais para baixo, você veria um círculo desse de alfa, né? Porque ele tem um círculo desse de beta ou um de alfa, um de beta, um de alfa, tá vendo? Um de beta, um de alfa, um de beta, um de alfa, né? São vários círculos, né? Aqui a fotomicrografia eletrônica mostrando esses círculos, né? Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Isso aqui é uma tubulina, aqui é outra tubulina, aqui é outra tubulina. Tá mostrando aqui as tubulinas, tá vendo? E aqui aqui mostrando a estrutura da tubulina, aqui o corte transversal e aqui o corte longitudinal, ó. A fotomicrografia eletrônica, aqui uma representação dele, né? E aqui só para mostrar a alternância entre alfa e beta. Você tem uma alfa e beta, porque sempre encaixa as duas de uma vez, né? Uma vai sobre a outra. Como vai uma sobre a outra, tem um lugar que sempre está adicionando, que a gente chama de extremidade mais. E tem a outra onde está retirando. Então, ele sempre aumenta por aqui e diminui por aqui. O que pode mudar é a velocidade com que ele aumenta, pode ficar maior ou ficar reduzida, né? E aqui a velocidade com que ele se decompõe, pode ser maior ou menor. Então, o tamanho dele vai depender da diferença de velocidade de formação e decomposição, né? Porque é uma estrutura bastante dinâmica. Mas, assim como a cadeia do DNA, que você sempre coloca um nucleotídeo no 3' na extremidade 3', nunca põe na 5', ele sempre cresce em direção a 3'. Aqui o microtúbulo sempre cresce em direção à extremidade que a gente chama de positiva, extremidade mais, né? E sempre decresce da negativa. Quando ele está saindo aqui assim, ó, do centrossomo, o negativo está aqui dentro, o positivo está aqui fora, que ele está saindo. Aqui está mostrando o centrossomo agora. Ó. Aqui, no centrossomo aparece uma nova tubulina que a gente chama de gama, que é essa esferinha aqui, ó, que é por dentro dela que vai passar o túbulo, tá vendo? O microtúbulo. O microtúbulo passa por dentro dessa esfera, que é uma tubulina chamada tubulina gama, né? Então as tubulinas alfa e beta vão se depositando, formando aquele tubo, como vocês viram aqui, ó. Elas vão sendo depositadas, põe uma, põe outra, põe outra, põe outra, vai depositando e esse tubo vai crescendo. Vai crescendo, vai saindo, tá vendo? A extremidade mais é porque ele está crescendo aqui, ó. O menos está lá dentro, parado, certo? Aqui está mostrando, aqui dentro, né, tem 2 centríolos, né, e essa massa verde aqui é um conjunto de proteínas que forma e caracteriza o centrossomo. E de dentro dele para fora que partem, né, o crescimento do microtúbulo, dessa forma que eu mostrei aqui, na extremidade mais, aumentando a quantidade de tubulina.
certo? Aqui é uma representação, né, dos vários microtúbulos passando por dentro da tubulina gama, aqui dentro em azul, os dois centríolos. Você está percebendo aqui, ó, que está mostrando que no vermelho ele está aumentando e no azul ele está diminuindo. Por quê? Porque começou a decompor aqui, né? Está decompondo aqui e está compondo aqui. Então aqui ele está crescendo, aqui ele está diminuindo. Então ele não ele é bastante dinâmico. Ele tanto aumenta quanto diminui. Ele pode crescer ou pode retrair, certo? Mas sempre retrai pelo menos e cresce pelo mais, tá ok? Então aqui, ó, isso acontece de forma independente. O fato desse estar crescendo independe desse estar decrescendo. Isso aqui acontece de forma independente. Aqui está mostrando que esses microtúbulos que saem aqui do centrosoma, ó, eles saem e quando eles encontram essa proteína de capeamento, eles ficam estáveis e permanecem. Aqueles que vão procurar que não encontram, eles são degradados, ó, eles retornam, né? Sempre degradando aqui dentro. Né? Sempre na extremidade menos que desmonta. Então, eles têm esses movimentos. Quando ele encontra essas proteínas de capeamento no microtúbulo, ela deixa estável, né? Isso cria uma polaridade. Né? Você tem uma polaridade dos microtúbulos. Aqui o centrosoma um polo, as proteínas de capeamento no outro polo. Isso aqui é usado normalmente para o quê? Transportar a organela, para organizar as organelas dentro da célula. As organelas, a gente cria a ideia de que elas estão nadando, estão tudo solta, boiando, né, quando a gente estuda a célula no ensino médio. Mas aqui vocês vão entender que todas as organelas estão presas a esses sistemas de microtúbulo. Perdão. Aqui está mostrando, ó, a extremidade mais aumentando e a extremidade menos reduzindo. O que faz aumentar? GTP. Quando ele é fosforilado por GTP, que é a mesma coisa do ATP, só que em vez de ser adenosina trifosfato, aqui é guanosina trifosfato. E quando essa guanosina é desfosforilada, aí ele desforma, tá vendo? Ele desprende. Aqui está mostrando algumas substâncias numa tabela que, né, que por exemplo, colchicina foi muito usado como abortivo, né? E tanto a colchicina como as outras substâncias que estão aqui, a colcimida, a vimblastina, a vincristina, né? Nome bonito para para sua filha. Vimblastina, volta aqui! Né? Vimblastina. Tomara que não tenha nada de vimblastina na turma, eu tô ferrado. Aqui, ó. Paclitaxel. Esse aqui é o nome do seu filho, ó. Olha aí, olha que nome bonito. Ninguém vai ter um nome desse, ó. Dê o nome desse a seu filho. Nunca você vai ver uma pessoa que tem um filho com o mesmo nome. Quando você falar assim, Plactacel, volta aqui! Com certeza só ele vai olhar. Tô brincando, não precisa dar nome no teu filho isso aqui não, né? Acho que vocês não vão fazer isso, né? Pelo amor de Deus, coitado do moleque. Mas Cristina é um nome bonito. Bom, vamos lá. Eles interferem aqui no fuso mitótico, né? A colchicina, a vimplastina, a vincristina. Elas vão bloquear a polimerização. Então, a célula não sofre mitose, então, para o desenvolvimento embrionário. São abortivos, né? Já o Plactacel, já nem tanto. Aqui está mostrando os movimentos das organelas agora. Você tem um microtúbulo, tá vendo? A extremidade menos, perto do corpo celular. Isso aqui é um neurônio, né? Apresentar para você. Corpo celular, núcleo do neurônio. Aqui, axônio do neurônio. Aqui seria uma representação das proteínas, os neurotransmissores que são liberados aqui no axônio. Bom, então você tem uma highway aqui, ó, formada de microtúbulo. E essa highway é utilizada para transportar as proteínas. Quando é transportada por axônio, a gente fala de transporte anterógrado, porque é o normal, né? É sintetizada aqui no núcleo a proteína e ela vai para o axônio para ser liberada. Mas muitas vezes o axônio aqui acontece a absorção de alguma proteína aqui, ou você precisa recuperar, por exemplo, mitocôndria, que já está na hora do desmanche, né? 5 anos de uso, o carro vai para o desmanche no States. Aqui é a mesma coisa, só que aqui o que vai para o desmanche é a mitocôndria. A mitocôndria precisa ir para o desmanche, ó, volta para cá, ela vai ser desmontada aqui no núcleo. Aí quando volta, a gente chama de movimento retrógrado, porque é o inverso do mais frequente, que é o anterógrado, que é do núcleo para o axônio, do corpo celular para o axônio, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, são fotomicrografias de câmeras bem rápidas, né? Que fazem o quê? Mostram esse deslocamento. Ó, isso aqui é um axônio do neurônio. Aqui as duas proteínas. Fizeram uma bolinha para você perceber que elas estão deslocando. A bolinha, perceba que nas imagens,
A distância da bolinha das bordas é a mesma, ó, tá vendo? A bolinha não está saindo do lugar. O que está saindo do lugar é essas duas proteínas aqui, ó, essas que estão saindo do lugar, tá vendo? Então aqui é só para mostrar esse movimento descrito aqui. Mas como é que é esse movimento? Esse movimento acontece através de duas proteínas. A cinesina, que sempre vai, a maior parte das vezes, leva a carga de proteína para a extremidade mais, e a dineína para a extremidade menos. Então, cinesina e dineína são proteínas que vão utilizar o microtúbulo como se fosse como o trem usa o trilho, para deslocar e carregar as cargas, né? E vamos dizer que o trem cinesina sempre vai para a estação mais, e que o dineína sempre vai para a estação menos. Todas elas têm uma estrutura globular aqui, que conforme elas fosforinam no ATP, elas dão um passinho, elas andam. Aqui está mostrando como é que é esse passinho, ó. Tá vendo? Elas vão andando como se fosse um passinho. Tem uma animação na internet, se colocar lá no YouTube, tem um monte de vídeo mostrando essa animação em 3D. É como se estivesse dando um passinho mesmo a proteína, com gasto de ATP. E essa aqui é a mesma coisa, certo? E aqui é o corpo dela, e essa parte de cima que não está sendo representada aqui é onde estaria presa a organela que ela tá transportando. Ou organela, ou proteína, né? Diversas coisas, né? Eles são transportadores de carga, né? São os caminhoneiros dentro da célula aí. Bom dia, amigo caminhoneiro. Tá aqui os caminhoneiros, ó. Então você tem aqui, ó, o microtúbulo, que é o highway, a highway que vai para o lado mais, que vai para o lado menos, cinesina para o lado mais, dineína para o lado menos, tá vendo? Então você tem a porção globular, que é a porção que quebra o ATP e faz o deslocamento preso no microtúbulo, né? O corpo dela e a carga, que é a proteína ou organela que ela está transportando. É uma representação aqui, né? Aqui são fotomicrografias que o cientista tem que mostrar, né? Não adianta você falar, não é para você falar e acreditar. Vamos lá, ó. Aqui tem uma representação do que ele vai mostrar aqui, ó. Você tem aqui o núcleo da célula, o centrosomo, aqui o complexo de Golgi, em amarelo, em azul o retículo endoplasmático, né? E em verde o microtúbulo. A representação em verde do microtúbulo é em verde por quê? Porque aqui é microtúbulo, tá vendo? Aqui o microtúbulo numa célula em verde, aqui em outra. Nessa célula aqui, o microtúbulo, ele tá colocalizando com quem? Com esse azulzinho aqui. Quem que é esse azulzinho? O retículo endoplasmático, tá vendo? Então o retículo endoplasmático ocupa as posições que existe o microtúbulo, o que demonstra que ele depende do microtúbulo para ocupar aquelas posições. A mesma coisa para o Golgi, né? Você tem o núcleo da célula, o complexo de Golgi, olha o citoesqueleto preso aqui ao Golgi, né? Mostrando que ele tem maior densidade na posição do Golgi, né? Porque o citoesqueleto podia estar aleatório ao Golgi, podia estar aleatório ao retículo endoplasmático, mas eles estão colocalizando, né? O que demonstra a importância desse citoesqueleto para organizar a posição, né, dessas organelas na célula. Então ele não transporta só proteína, não, ele organiza a posição que as organelas ocupam na célula. Porque as organelas estão presas nele e se deslocam, esse movimento presas a ele. Então aqui já morre aquela ideia de que a célula é uma bolinha d'água cheia de organelazinhas, né, de Walt Disney dançando dentro. Não tem, tá tudo preso, não tem nada solto lá dentro, não. Aqui eles fizeram um experimento, eles pegaram só isso aqui, o microtúbulo e a proteína transportadora. E aí o que eles fazem? Aos que eles jogam a ATP aqui, como aqui não tem ancoragem, né? Porque aqui ele está ancorado, né? O microtúbulo está ancorado aqui no centrosomo, então a proteína prende, né, de um lado no microtúbulo, do outro lado na organela e faz o deslocamento. Mas eles fizeram o quê? Eles sortaram essa carga aqui, deixaram só os dois aqui, ó, só os dois. O microtúbulo sem estar preso em nada e a proteína sem estar presa em nada. Então, como eles não estão presos em nada, você vê o microtúbulo deslocando, tá vendo? Porque a proteína e ele acontece o movimento, né? Quando você empurra uma pessoa para trás, né, você também vai um pouco para trás, né? Terceira lei de Newton, né? Segunda não, terceira, né? Então, pela terceira lei de Newton, o microtúbulo vai deslocando aqui. Não que isso aconteça na célula. Na célula, ele é estável. E a dineína que desloca sobre ele. Mas aqui, você tem mostrando que essas duas proteínas, diante da presença de ATP, elas se deslocam, elas se movimentam. Coisa de cientista, né? Experimento maluco. Aqui mostrando a representação dela, tá vendo? O microtúbulo, né? E aqui, ó, a cabeça da cinesina, tá vendo? Esse pezinho vai pra cá. Ó, ele levantando o pé, ó, ele pesando, ó, ele levantando outro pé, ó, ele pesando, tá vendo? Ele vai caminhando. E é desse jeito mesmo. Aqui está mostrando aqui o deslocamento dela. Eles medem até a velocidade desse deslocamento, né, na célula. É uns nanômetros lá por minuto. Não sei quanto. Aqui na legenda deve ter, ó, 3 micrômetros por segundo. E nanômetro é bastante, né? Que é 300 nanômetros por segundo. Tá mais que a Ferrari que está perdendo
da Red Bull lá na Fórmula 1. Bom, agora a gente vai entrar nos cílios. Olha só, essa superfície aqui, ó. Você tem uma superfície aqui que não tem cílios e aqui uma superfície com cílios. Esses cílios, eles estão se movimentando. Isso aqui, um exemplo, é um aparelho respiratório. Né? Aqui, no caso, é o aparelho respiratório. Esse batimento dos cílios, ele movimenta um muco polissacarídeo que é secretado, né? Pelas glândulas caliciformes, secreta um muco, e esse batimento provoca um movimento desse muco polissacarídeo, né? E ele vai, as partículas sólidas que você respira no ar, elas ficam presas nesse muco polissacarídeo que reveste a parede dos brônquios, bronquíolos, né? À medida que o ar vai passando, a chance de uma partícula bater na parede, né, é grande. Essa partícula, porque o ar, quando você aspira, né, o fluxo do ar é turbulento. Então uma partícula, se ela encostar, a partícula sólida encostar na parede, ela vai ficar presa no muco polissacarídeo. E o batimento desses cílios faz essa sujeira que ficou presa lá no seu pulmão e subir até o seu nariz. Aí quando acumula aqui no nariz, você escarra e você chama isso de catarro. Né? Então isso aqui é importante para manter a estrutura no aparelho respiratório. Você que gosta de fumar aí, ó, o pessoal que fuma, nada contra. Você perde isso aqui tudo. Você faz o pigarro pra quê? Pra tentar substituir esse cara aqui. Por isso que você fica com o pigarro. Porque você não tem mais esse sistema de cílio, porque você escolheu destruí-lo. Aqui mostrando como é que é o movimento do cílio, tá vendo? Aqui é o movimento de potência. Por quê? Porque ele tá empurrando o catarro pra lá, ó, pra direita, tá vendo? Depois ele volta baixinho aqui, ó. Como se fosse uma cortada de um saque de vôlei, tá vendo? Tá dando um saque. Quem gosta de jogar vôlei, aqui, ó, o cílio joga vôlei, ó. Pá, sacou. Voltou, sacou, voltou, tá vendo? E aí o movimento do muco polissacarídeo é para cá. Aqui mostrando o movimento do espermatozoide, não é um do lado do outro não, é o mesmo espermatozoide capturado em instantes distintos. Aqui aquelas fotos que bate 400 mil fotos por segundo, uma a cada 20 milissegundos, 30 minutos, não sei quanto que é aqui. 400 disparos por segundo, é um segundo dividido em 400 disparos. Aí cada disparo é um. Então para mostrar como é que ele anda, né? Como é que movimenta o flagelo. E como é que é esse movimento? Aqui, ó, o movimento, você tem lá os microtúbulos formando os cílios ou flagelos, você tem aqui no meio as proteínas, né, cinesina, dineína, e aí a hora que você joga ATP, ó, ela desloca um do outro. Só que isso aqui não acontece na verdade. Por quê? Porque esses dois microtúbulos dentro do cílio do flagelo, eles não estão soltos, eles têm essas proteínas que ancoram aqui, ó. Essas proteínas ancoram, então a hora que desliza, ele tomba para um lado ou tomba para o outro. E é assim que você tem a organização desses movimentos, do flagelo e do cílio. Né? Por quê? Porque dentro do microtúbulo, você tem dois microtúbulos e uma proteína transportadora. Você joga ATP, ela tenta deslocar. Como isso aqui está prendendo, ela desloca, entorta para um lado, entorta para o outro, fazendo então o movimento de flagelo e de cílio, através dessas proteínas. Aqui está uma fotomicografia de corte transversal. Né? Você nessa corte transversal de um flagelo, tá vendo? Ó, você tem aqui, ó, 9 microtúbulos, ele fala organização 9-2, né? Porque tem 9 pares de microtúbulo e 2, tá vendo? Aqui é o desenho mostrando o que significa essa foto, que aqui tem uma foto cheia de fantasma, cheia de sombra. Que é isso, professor? É isso aqui, ó. Você tem aqui a estrutura dupla de microtúbulo, dois microtúbulos, tá vendo? A gente chama de tubo A e tubo B. Né? Além dos microtúbulos, você tem aqui, ó, esse vermelhinho, né, que são as proteínas que vão provocar esse aqui, ó, a dineína, tá vendo? Que vai provocar o quê? O movimento, ó. Então você tem o braço externo e o braço interno de quem? Da dineína. Essa que vai provocar a movimentação, né? Ela que vai, quando tem ATP aqui, ela provoca o deslocamento. Só que ele não vai deslocar, não vai escapar. Por quê? Porque tem essa coisa azulzinha aqui, tá vendo? Ó? Essa proteína azulzinha que está representada aqui por azul, que a gente chama de nexina. A nexina que dá nexo, que dá liga, que prende, certo? Ela vai fazer esse papel aqui, ó, que é a representação da nexina, tá vendo? Para o flagelo se dobrar. E é só isso aí, pessoal.